Olá! No programa de hoje, um balanço da política mineira em 2021 e as projeções para o ano eleitoral. As pautas do governo Zema na Assembleia, os embates entre Legislativo e Executivo e os movimentos do tabuleiro ou no tabuleiro das eleições. Eu vou conversar com o jornalista e comentarista político Orion Teixeira, que assina o blog do Orion. Orion, tudo bem? Obrigada por atender a gente. Tudo bem, viu, você? Tá tudo bem por aqui. Prazer falar contigo, obrigado mais uma vez também. Orion, nós estamos a menos de 2 semanas do fim do semestre legislativo. O que é possível dizer de cara sobre, ou o que te chamou mais a atenção na política mineira em 2021? Vivian, a política é muito dinâmica, né? Tem aquela história das nuvens, então sempre nos oferece uma oportunidade de compreendê-la e entender um pouco mais do que se passa. Mas o que eu acho que ficou reafirmado dessa vez, e mais acentuadamente, é a incapacidade mesmo do Partido Novo, do governador Romeu Zema, em resgatar o diálogo com o político e com a política. Enfim, valorizar a política como um instrumento de construção. E isso ele realmente não saiu daquela postura inicial dele, desde a sua eleição, até agora, de não avançar nessa discussão, nesse processo, quando ele já está com 3 anos de gestão e caminha para o 4º, tentando, tudo indica, buscar a reeleição. Ou seja, ele já é um político, no entanto, ele não assumiu essa veste, esse traje de político, buscando recorrer a esses instrumentos que são democráticos para a construção, né, de uma gestão que se quer também democrática. Agora, Orion, o governador não tem maioria na Assembleia e tem usado uma estratégia recorrente de pressão para tentar aprovar os projetos que ele manda para casa, né? No momento, o Zema diz que se a Assembleia Legislativa aprovar a adesão ao regime de recuperação fiscal, que está inclusive em regime de urgência, ele pode dar o aumento, o reajuste aos servidores do Estado. Como é que você vê essa recorrência e até que ponto essa corda pode ser esticada? Porque, na verdade, essa é uma prática que o governador tem, que está ligada a essa postura dele, que você falou, desde o início do mandato dele, desde 2019. Pois é, isso está parecendo um bombom envenenado, né? Vou te dar um reajuste para aprovar, quer dizer, vai chantagear aí tanto o servidor como os deputados, que eu dou um reajuste se aprovar o regime de recuperação fiscal. É bom saber o que significa, o que representa, porque no curto prazo todos querem ter um reajuste. Há 5 anos que o servidor público não tem uma reposição salarial, para não dizer reajuste. Então, todos desejam. Agora, no médio e no longo prazo, o que representa essa contrapartida de haver, então, essa adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal do governo federal, que, diga-se de passagem, é um programa destinado a estados quebrados, o que parece não ser o caso de Minas Gerais. Então, se você vai dar um reajuste, seja ele qual for, 5 pontos percentuais, 5%, 10%, seja o que for, imagine que no regime de recuperação fiscal, essa adesão vai implicar 9 anos sem reajustes, 9 anos sem progredir na carreira. São 9 anos, é o mesmo período da adesão de Minas para com o regime de recuperação fiscal. Os efeitos são sobre a administração pública de Minas Gerais. Então, é bom equilibrar, colocar na balança um reajuste, seja qual for o percentual dele, com essa situação de ficar mais 9 anos sem progredir na carreira, sem ter um reajuste. O governador já fez outros tipos de promessas, de vinculando uma coisa e outra, como já aconteceu com o 13º e a venda do Nióbio. Depois de muita pressão, aprovou-se a venda do Nióbio, ele nunca vendeu o Nióbio e também acabou concedendo o 13º sem qualquer vinculação a isso. Então, assim, já perde um pouco de credibilidade à medida em que não se busca o diálogo, não se busca a via do convencimento aos deputados de que essa proposta é realmente necessária para Minas Gerais, coisa que os deputados não estão convencidos ainda, e, no entanto, ele faz, então, esse jogo indireto
por vias externas para tentar pressionar a Assembleia a aprovar os seus projetos, quando seria muito salutar, seria muito, digamos assim, muito mais eficiente conversando, se entendendo com os deputados e, quem sabe, até ouvindo os deputados, de ter uma alternativa, de ter um plano B, ou, se não um plano B, quem sabe uma sugestão que possa aperfeiçoar a proposta original. Então, ao não buscar esse diálogo, ele torna difícil, ele não cria pontes, né? Ao contrário. Então, torna difícil que ele aprove os seus projetos. A gente chega à conclusão que ele não quer aprovar esses projetos, apenas dizer que apresentou e que a Assembleia e os deputados o impediram de governar. Pode ser, sim, aí a essência, a origem de um discurso eleitoral, de uma campanha para a reeleição. Agora, quando você coloca em dúvida se o Estado está quebrado ou não, você está se referindo ao fato de que o governo não quis abrir as contas quando foi pedido aqui no Fiscaliza, aqui na Casa, na Assembleia? Isso seria digamos, uma consequência, mas o principal indicador de uma situação financeira estável de um Estado é pagar os salários dos seus funcionários. Não havia essa situação, havia, como você sabe, durante 5 anos, um parcelamento dentro do mês, de uma parcela, 2 parcelas, até 3 parcelas para pagar os salários dos servidores. O 13º era pago no ano seguinte. Enfim, o governo passou, ele conseguiu ajustar as contas, ele paga em dia hoje, no 5º dia útil para todos os servidores, o que é um estado de saúde financeira. Ele vai pagar o 13º salário dos servidores de 2021 dentro deste ano ainda. Além disso, ele está pagando dívidas herdadas e dívidas criadas por eles. Por exemplo, uma dívida herdada com o judiciário, quando foi feito no governo Pimentel aquele uso dos depósitos judiciais na casa aí de 7 bilhões de reais. Né? E esse recurso pertence a terceiros, não pertence nem ao governo, ao executivo, nem ao judiciário. E o governo ficou, então, com esse passivo, que ele herdou essa dívida e está agora pagando em parcelas de longo prazo. Da mesma forma, com os municípios. Nos municípios, no governo Pimentel também houve uma herança também maldita, uma herança de uma dívida de repasses constitucionais do ICMS. No governo Fernando Pimentel ficaram sequestrados, ficaram retidos 6 bilhões de reais desses repasses para os municípios, tornando difícil, inclusive, a administração municipal. No governo Zema, foi 1 bilhão de reais. Então, somando 6 com 1, são 7 bilhões de reais dessa dívida. Por meio do judiciário, foi feita lá uma mediação e o governo está pagando em 33 parcelas esse recurso que foi retido dos municípios. Da mesma forma, os recursos, os repasses do Estado para os municípios, da ordem de 7 bilhões de reais, dos quais a metade foram gerados, deixados de ser repassados no governo Zema e outras administrações anteriores. Então, somando tudo, ele está pagando 7 bilhões de reais para os municípios na área da saúde, outros 7 bilhões na retenção do imposto do ICMS constitucional e outros 7 bilhões ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ou seja, está pagando as dívidas, está pagando também aquelas dívidas atrasadas com os servidores, as férias prêmio, o salário em dia, o 13º em dia. Isso é um sinal de saúde financeira e talvez aí para poder completar a gota d'água seria a não revelação do saldo das contas bancárias, a confirmar o que eu estou dizendo, que não é uma situação de Estado falimentar. Agora, governo e Assembleia travaram alguns embates em 2021, essa questão aí do regime de recuperação fiscal vem lá de 2019 ainda, né, de outubro de 2019, mas tem outros embates que foram travados, aí chamando a atenção para 2021, que é o nosso foco aqui. Entre eles, foi disputada a paternidade do Força Família, não é? Que foi um auxílio a famílias pobres numa situação crítica durante a pandemia, o acordo da Vale, que sofreu mudança na Assembleia para destinação para as prefeituras de recursos, e a regulamentação do transporte fretado, que teve um veto derrubado do governador. Que saldo que você que tem esse embate, né? Esses embates travados aí, chamando a atenção para esses momentos, ainda dentro do que você falou no início, que é essa relação
difícil do Executivo com o Legislativo. Uhum. Olha, eu não vejo assim como um embate, né? Poderia ter sido um debate democrático na construção, no aperfeiçoamento, no melhoramento de uma proposta. O governo fez uma proposta de reforma administrativa que ele ia arrecadar, faturar determinado valor. A Assembleia fez mudanças, esse valor até aumentou e tornou a coisa mais, assim, digamos, eficiente. Da mesma forma, na reforma da Previdência, havia ali situações de alto prejuízo para os servidores públicos. A Assembleia fez, então, essa mediação, ela conseguiu ouvir, por meio de audiências públicas, as lideranças sindicais, associativas, e fazendo o governo entender onde que era necessária a mudança e qual o impacto dela. Ao final, tivemos uma reforma da Previdência, sim, que sempre traz na sua essência perdas, né, inevitáveis, mas conseguiram-se reduzir danos. Foi uma política de redução de danos em que a Assembleia, por meio dessa arbitragem, ela conseguiu melhorar essa situação e torná-la a alcançar, por meio da reforma, os objetivos do governo, né? E também, da mesma forma, não penalizar, não afetar tanto a vida dos servidores. E hoje o governo economiza coisa de 3 bilhões por ano com essa reforma da Previdência que consideramos inevitável à medida em que a reforma nacional já havia sido feita também. Então, da mesma forma, toda vez ainda que o governo não promova, não busque o entendimento, o debate, a Assembleia, na sua própria autonomia, ela buscou fazer o seu papel, ela buscou o seu protagonismo e que ela conseguiu, com isso aí, marcar historicamente uma posição não muito conhecida da Assembleia, que sempre foi muito próxima, sempre foi muito aliada do governo estadual, sem avaliar qual que era o projeto que estava sendo aprovado. Então, dessa vez, a Assembleia teve mais, digamos assim, mais personalidade, ela teve mais protagonismo e conseguiu fazer o seu papel, que é, além de fiscalizar o Executivo, fazer com que essas mudanças legislativas sejam a busca da melhora da qualidade de vida, evitar alguns prejuízos, como a reforma da Previdência acabou e iria imprimir até muito mais. Então, eu vejo que esse diálogo, esse embate, ou esse movimento, ele é importante para que cada um encontre seu papel. O governador deveria compreender que não se governa sozinho, ele foi eleito para governar o executivo, mas existem ainda o judiciário, o legislativo, então, além de outros órgãos importantes. Então, a promoção, esse equilíbrio, essa interação entre eles pode trazer uma melhor resposta para a administração pública geral. Esse ano também tiveram a casa, né? Teve 2 CPIs, uma delas ainda está em andamento, foi adiado o final dela só para o início do ano que vem, que é a CPI da CEMIG, e a outra que é dos fura-fila da vacina, né? CPIs são instrumentos da oposição. Você achou que essas CPIs expuseram de alguma forma o governo e foram importantes para questionar o governo? Eu acho que, como você disse, elas são instrumentos importantes da oposição para fazer oposição, mas são necessários também de fiscalização quando ela se faz também necessária. Você veja bem que o secretário de Saúde esteve na Assembleia Legislativa e foi ali que nasceu uma CPI. Por quê? Descobriu-se que ele e outras 2.000 pessoas haviam furado a fila da vacinação, haviam furado o protocolo do Ministério da Saúde e tomaram a vacina antes de pessoas que talvez, muito provavelmente, poderiam estar em situações de risco ou até de morte por não terem tomado a vacina antes. Enfim, então, é uma situação de calamidade mesmo, de escândalo, né? Diante de uma crise sanitária, uma crise na saúde pública histórica, nunca vista antes. Então, naquele momento ali, o próprio secretário, ele assinou a ficha, foi o primeiro signatário de uma CPI, no caso dos fura-filas, quando ele revelou que havia tomado a vacina, mas se negou a fornecer a lista da vacinação, e a partir dali foi descobrindo uma série de irregularidades. Da mesma forma, no caso da CEMIG, há uma série de situações irregulares, de denúncias de práticas que estão sendo investigadas, mas a cada investigação, a cada audiência, se descobrem outras, né? Então, é necessário que a CEMIG tenha um tratamento correto, como está tendo agora, porque o governo simplesmente diz que quer privatizá-la, quer vendê-la, e entregou para o Partido Novo
como está ficando claro durante essa CPI, a administração, a direção, os rumos da administração. Então, essas questões precisam ser investigadas e eu acho que elas estão muito além da oposição. A oposição apenas pegou uma carona junto desse processo que foi de uma fiscalização necessária. A fiscalização, tanto é que a Assembleia adotou um programa chamado Assembleia Fiscaliza, é o papel dos deputados estaduais, ouvir o que o Executivo está dizendo sobre o que fez, a prestação de contas, e avaliar se essas ações foram feitas de acordo, primeiro, com a Constituição, segundo, depois também de acordo com o interesse público, né? Então, é o papel da Assembleia. Acho que a oposição apenas pega uma carona nisso aí, porque não foi uma obra da oposição, nenhum dos dois casos, o nascimento, o surgimento e essa aprovação dessa CPI. Agora, Orion, o governo tem uma assinatura publicitária que diz governo diferente, Estado eficiente. Para completar essa ideia, o governador Romeu Zema costuma usar muito, se autodeclarar ou declarar que o seu governo é muito transparente. E nos últimos dias, nós tivemos notícia, nos últimos dias de novembro, que o governo impôs um sigilo de 10 anos em um acordo de leniência fechado com Andrade Gutierrez. Isso diz respeito a irregularidades, um inquérito, um processo contra Andrade Gutierrez por conta das obras da cidade administrativa, quando elas foram realizadas e tal. A gente não sabe por que Andrade Gutierrez teve que fazer um acordo de leniência. E o governo decidiu que tem que ficar 10 anos sem saber. O que você achou dessa história? E você não vai ficar nem sabendo por que a empreiteira decidiu pagar tantos milhões de reais em nome de alguma irregularidade cometida. Então, veja bem, esse fez acordo é porque deve, né? Sim, se deve, assumiu a responsabilidade, então, até porque é preciso avaliar isso do ponto de vista até criminal, e se essa irregularidade é algo insanável apenas por uma indenização como essa apresentada. Então é preciso ter transparência, publicidade e mais. Para o governo poder utilizar esse recurso tem que ser, digamos, carimbado pela Assembleia, tem que ser legitimado pela Assembleia, ele tem que ser incluído no orçamento e tem que ter uma destinação. E depois dessa destinação, ele tem que ter um cumprimento. Então, todo esse processo passa pela Assembleia Legislativa. Então, não há como você fazer sigilo de um acordo desse, porque não se trata de coisas particulares, né? É um governo do Estado com uma empreiteira que tem, historicamente, prestado serviços para esse Estado e outros Estados, e historicamente também tem alguns envolvimentos, algumas acusações de irregularidades que precisam ser também acompanhadas. Então, se eu entendi, o que você está dizendo é que para que esse dinheiro seja usado do acordo que Andrade paga ao governo, vai ter que passar pela Assembleia e a Assembleia pode questionar os termos desse acordo. Isso é inevitável, tem que passar pela Assembleia, porque o orçamento ele é único, o orçamento do Estado ele a todo ano ele é apreciado e votado pela Assembleia Legislativa. Não só este, como também qualquer projeto. Se o governo vai ter esse dinheiro no caixa, para quê? Ele vai construir uma estrada em algum município aqui de Minas Gerais. Isso tem que constar de um projeto, ser apreciado e aprovado pela Assembleia, com emenda ou sem emenda, enfim. Esse aval tem que ser dado pelo Legislativo. É assim que não só na transparência de quem se negou a apresentar, revelar o que foi feito, mas é fundamental que esse processo legislativo aconteça e conclua também conforme determina a lei. Uhum. Apesar dos questionamentos que podem ser feitos a esse governo, de todo tipo, o que a gente vê é que o governador parece ir bem na popularidade dele. Segundo pesquisas que saíram no mês de novembro, para a corrida do governo do Estado em 2022, Zema tem o dobro das intenções de voto do segundo colocado, que é o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Calil, por sua vez, tem enfrentado muito desgaste, especialmente na Câmara, enfim, na relação com a Câmara dos Vereadores. O governador pode correr, claro que sozinho não é uma maneira de dizer, mas ele pode surfar nessa corrida eleitoral? Olha, ele poderia surfar até muito mais do que está surfando. Nós falamos aqui há pouco da série de, digamos,
situações em que ele poderia capitalizar mais. A questão do 13º salário, a questão do pagamento em dia dos salários, pagamento de dívidas com servidores, pagamento de dívidas com os municípios, enfim, são uma série de, digamos assim, de benefícios, ainda que sejam obrigatórios, obrigação do Estado. Ele está demonstrando uma capacidade de gestão, ele poderia se beneficiar mais disso. Da mesma forma, nós dissemos aqui, se ele tivesse outra postura com a Assembleia, ele poderia ter resultados melhores. Da mesma forma, se ele abrisse, revelasse qual a razão desse acordo com a empreiteira, quais são os saldos bancários das contas correntes, não vejo como isso ia atrapalhar, afetar o próprio governo Zema, mais do que já está afetando essa postura de não transparência, porque muito provavelmente, se tiver um efeito político, digamos, desastroso, vai afetar aquele governo que construiu, realizou a obra da cidade administrativa e as empreiteiras que estiveram participando. Com certeza, Zema não tem nenhuma participação irregular, não republicana, nesse processo. Então, poderia estar surfando muito mais, pois se a gestão dele tem, por exemplo, às vezes uma aprovação acima da média, já a candidatura dele tem um índice menor. Poderia, então, estar equiparado. Ele foi eleito com 70% dos votos. Não acredito que hoje esteja nessas alturas, né? Por outro lado, também, já entrando num processo aí de disputa eleitoral, hoje ele está surfando, como você disse, mas sozinho. Não existe um contraponto, não existe uma oposição, né, que faça oposição sistematicamente ou que aponte outros caminhos quando ele defende uma medida assim, a adesão com o governo federal, enfim, quando ele faz um alinhamento com o governo Bolsonaro. Falta, então, do outro lado, uma oposição. Se o prefeito Alexandre Calil, de Belo Horizonte, viabilizar sua candidatura ou iniciar esse processo de pré-candidatura, ele poderá ocupar esse espaço, talvez esteja faltando em Minas Gerais, para estabelecer esse debate, esse equilíbrio, esse ponto e contraponto, para que o eleitor possa refletir sobre determinadas posições, ações e avaliar qual deles estaria mais adequado, mais acertado. Enquanto isso não acontece, ele está, assim, realmente surfando sozinho. O prefeito Alexandre Calil tem lá suas dificuldades, seus problemas com a Câmara Municipal, sem entrar no mérito de suas ações, sejam acertadas ou equivocadas. Eu acho que deixou a coisa muito largada, ele não valorizou o Legislativo Municipal, como faz talvez o governador Romeu Zema com o Legislativo Estadual e o presidente Bolsonaro com o Congresso Nacional. Enfim, ele não fez esse acompanhamento e cresceu a oposição. Sim, lá a oposição sim cresceu na Câmara Municipal, que houve ali um somatório de forças, né, de bolsonaristas que foram eleitos, de aliados do partido do governador Romeu Zema, são 3 também, que somados a outros ex-aliados de Calil, chegaram a um número mágico de 14 vereadores. Esse número não é maioria numa Câmara de 41 vereadores, mas ele é suficiente para você instaurar uma CPI. Então, ele tem número suficiente para uma CPI, não para conduzir os rumos da CPI ou os desfechos da CPI, mas é um número para poder realmente incomodar. Acho que essa oposição está articulada aí com o bolsonarismo, com os aliados do Novo, enfim, para desgastar Calil. Não exatamente caçar o seu mandato, mas inviabilizar possivelmente a sua candidatura no ano que vem. Você acha isso possível? Caminha para isso? Aquela história daquela gravação que saiu de um ex-assessor dele que trazia, colocava ele numa situação difícil, como se estivesse sabendo de irregularidades dentro da BH Trans. Enfim, você acha que isso queimou a candidatura dele? Tornou mais difícil? Não, trouxe um desgaste muito grande, sim, que está sendo gerenciado. Que isso vai condená-lo, que isso vai impedi-lo, vai inviabilizá-lo, vai dar um impeachment, sim, é um pré-julgamento que a gente não é possível fazer agora, porque tem que conhecer mais e melhor essas denúncias, as provas precisam aparecer, né? É lógico que há um desgaste muito grande e Calil precisa, então, gerenciar primeiro essa crise política, porque o principal problema ali que gerou toda essa investigação chama-se Caixa Preta da BH Trans.
Ora, eu não vi nenhum ex-prefeito, nenhum ex-secretário ser indiciado, ter o nome, o pedido de indiciamento desse ex-prefeito, que foi o responsável pelo contrato da Megatrans. Calil, eles colocaram o Calil para dentro dessa caixa preta, sendo que ele não foi ele que fez esse contrato. Eu acho que ele acabou, ele mesmo que levantou essa pauta da caixa preta da Megatrans, mas ele acabou sendo conivente com tudo isso dentro do governo e não levou aí às vias de fato esse contrato de abrir essa caixa preta e ver realmente o que havia lá dentro e corrigir essas irregularidades. Ele simplesmente tocou a vida dele e tocou o contrato com as empresas de ônibus, talvez por encontrar uma solução alternativa àquilo. A Câmara acabou abrindo essa caixa preta, que ainda está numa fase de investigação, e o máximo que a Câmara pode fazer nesse momento como fez, pedir o indiciamento e pedir para que o Ministério Público avalie a possibilidade de dar seguimento a essas denúncias, para que isso seja investigado e seja possivelmente virar uma ação na Justiça. Até o momento não existe esse cenário. Mas, politicamente, o desgaste está ali, está provocando essa deterioração. Então, é preciso, que, nesse caso, haja uma ação política para poder trabalhar essa questão. Orion, o presidente Bolsonaro se filiou semana passada ao PL, afinal, não é? Essa filiação altera, de alguma forma, os arranjos eleitorais em Minas? Você vê mudança no jogo a partir disso? A partir disso, não, porque o Bolsonaro fez aquilo que ele precisava fazer, precisa ter um partido para poder se candidatar, porque para ele o partido não tem importância alguma, mas, pela lei, se ele não tiver filiado a um partido, ele não pode ser candidato. Então, ele já se filiou e você vê qual foi o impacto disso. Ele já chegou lá como o dono do partido, o presidente do partido. Olha, eu quero assim, eu quero assado, não quero que vocês façam alianças para a esquerda, nem para cá, nem para lá, e que esses aqui são os meus candidatos, os meus aliados nos estados e na disputa ao governador, a disputa para senador. Ele já apresentou o pacote dele, aceite se quiser, mas está lá afiliado, deveriam saber disso. Agora, o impacto maior que eu estou vendo neste momento, até o momento da novidade na sucessão presidencial, ou na pré-sucessão presidencial, foi a entrada do ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Ele tem ali está aparecendo com algum percentual, então ele está fazendo aquela terceira via, sair lá daqueles magros, 1%, 3%, 4%, alcançando 2 dígitos já. Então, ele é o nome da terceira via que não havia ainda acontecido. Então, qual a mudança que está acontecendo neste momento? Nós tínhamos uma polarização entre a primeira via, de acordo com as pesquisas, todas elas, o ex-presidente Lula do PT é favorito na disputa. Em segundo lugar, aparece o nome do presidente Jair Bolsonaro, agora no PL. E a terceira via tentando se viabilizar. O que parece que surgiu, então, de fato novo, é que a segunda via, representada por Jair Bolsonaro, está brigando com a terceira via, no momento mais representada aí por Sérgio Moro, para ver quem vai ao segundo turno disputar contra Lula, já que todos consideram que Lula estará no segundo turno. Pois é, aí, e Zema? Zema vai ficar fiel ao candidato Felipe Dávila, que é um ilustre desconhecido do partido dele, né, do Novo? Ou Zema pode fazer uma opção? Foi visitado, Moro veio fazer a corte a Zema, Zema tem demonstrado um alinhamento com Bolsonaro. O que você acha que vai ser no nível federal, onde Zema pode, a quem Zema pode dar apoio e receber apoio? De quem pode receber? Olha, Vivi, eu acho que vai dar apoio para o Dávila, como você disse aí, o mesmo apoio que ele deu para o João Amoedo na eleição passada, né? Ou seja, é o candidato dele, mas ele pediu voto para o Bolsonaro. Então, que você não tenha dúvida e nem se iluda com isso. E que Bolsonaro também não se iluda com isso. Zema vai estar com ele se ele estiver em condições de ser eleito presidente da República. Zema já conversou com o Sérgio Moro também aqui, já recebeu o Sérgio Moro. Ele foi paparicado pelo Bolsonaro e também já foi recebido aqui pelo Sérgio Moro. O que eles conversaram? Não sei, mas é certo que eles são aliados, né, de uma forma ou de outra. Se Bolsonaro não for para o segundo turno, quem deverá ir? É Sérgio Moro? O Zema já está com ele, já fez um acordo, já fez uma
um flerte com ele ali. Então, acredito que ele vai estar junto com aquele que tem a chance de vencer. Você acredita que sai a federação partidária que pode unir oficialmente as esquerdas, né, num projeto em torno do Lula? Isso é muito novo assim, para poder, de uma hora para outra, isso acontecer. Né? É como uma tese quase que acadêmica, e você, a partir do momento que você colocou isso no nível institucional, no nível legislativo, já está em discussão no Congresso Nacional, eu acho assim, que ainda não estamos amadurecidos para esse tipo de experiência. É igual você falar de semipresencialismo, parlamentarismo e vários sistemas, propostas de governo, coligações partidárias, não tem mais coligação partidária. Enfim, é um processo que está sempre assim, sem rumo, sem eixo, sem projeto, sempre na busca do poder. Qual que é o caminho mais fácil de atingirmos essa nossa meta de sobreviver no poder? Então, eu acho que são experiências que ainda não demonstraram que poderão permanecer aqui entre nós, na ação política. Uhum. Agora, uma última perguntinha que eu não posso deixar de mencionar, mas tem que ser rápido, porque nosso tempo está estourado. Adalcléver Lopes, que é ex-presidente da Assembleia, hoje é o articulador político do prefeito Alexandre Calil, e foi do MDB para o PSD, teve um encontro com o ex-presidente Lula em São Paulo. O que você achou desse encontro? A justificativa oficial é aquela, né? Foi uma visita de cortesia entre amigos e tal, mas o que você achou desse encontro? Ele quer dizer, ele sinaliza alguma coisa para você? Pode sinalizar, não é que sinalize, né? O Sérgio Moro esteve aqui com o Zema, pode sinalizar alguma coisa. O Bolsonaro também esteve com o Zema. Enfim, essas conversas nesse período, em que algumas definições já foram definidas, essas conversas vão destravando o debate, vão destravando os cenários, tornando possíveis lá na frente. O que eu acho que esse encontro de Adalcléver com Lula não foi um encontro casual. Lula, tudo bem, te encontrei aqui no aeroporto do Saguão, vamos bater um papo sobre política. Não, acho que foi uma coisa articulada e que a principal preocupação de Lula não é saber se o partido que agora está afiliado a Adalcléver Lopes vai estar com ele na chapa, com Geraldo Alckmin, por exemplo, ou Rodrigo Pacheco, tendo como vice. O que o Lula quer saber é se o Calil vai poder apoiar o Lula em Minas Gerais, se o palanque dele vai estar aberto para o Lula, porque o partido dele, o PT, fica fazendo sinais, movimentos na direção do Calil, mas o Calil finge que não vê. Então, essa indiferença de Calil com o PT deixa aqui os petistas incrédulos, preocupados com o que vai ser do futuro deles. Querem lançar um candidato, um pré-candidato marcar a posição ou buscar uma terceira via mais à esquerda, centro-esquerda, mas o Lula deseja ganhar a eleição. E ele sabe da importância da polarização que há aqui em Minas também, entre Zema e Calil. Se Zema abre o palanque dele para Bolsonaro, ou se Bolsonaro cai do palanque e sobe o Sérgio Moro, o Lula precisa ter um palanque para ele subir aqui também, ainda que seja informal. Você se lembra que em 2006, 2002, né, havia aquela figura do Lulécio, depois de uma Zia. Por que não? Pode se repetir isso aí. Vamos aguardar. Não seria novidade. Orion, muitíssimo obrigada pela participação, pela sua presença, que é sempre muito bom. Obrigado, foi um prazer. Um abraço para você, sucesso aí para mim. Eu conversei com o jornalista e comentarista Orion Teixeira, que fez um balanço da política mineira em 2021. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.